Algo que parece saído diretamente de um filme de Hollywood é a ideia de que um dia Jesus voltará, especialmente com a descrição da Nova Jerusalém descendo do céu. Pelo menos para alguém como eu, que nem mesmo acreditava em Deus. Imagina, essa ideia de que essa divindade deixaria o reino divino para vir à Terra é realmente maluca. Mas o que é ainda mais louco são as toneladas de livros e filmes que temos em Hollywood sobre o tema do que acontecerá antes ou quando Jesus voltar, que não tem nenhum fundamento na Bíblia. Certo, então o que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus? Primeiro, vamos estabelecer que a Bíblia realmente diz que ele voltará. E essa parte é fácil. Jesus prometeu que voltaria em várias partes da Bíblia. A mais famosa é a de João 14:1-4, em que ele nos diz para não nos preocuparmos com sua partida, mas que ele prepararia um lugar para nós e voltaria para nos buscar, e estaríamos com ele onde quer que ele fosse. Essa é uma notícia absolutamente fantástica, e eu mal posso esperar. E Tito 2:13 descreveu esse evento como a bem-aventurada esperança. Essa esperança é descrita em Apocalipse 21:4 como: ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Mal posso esperar por esse dia em que todo o sofrimento desaparecerá. A dor, a morte e o choro não existirão mais. Vou me desviar um pouco do assunto aqui, só por um segundo. Às vezes vejo pessoas usando esse versículo bíblico para dizer que o sofrimento, a dor e o choro não existirão mais porque não nos lembraremos das coisas. Discordo totalmente desse ponto de vista. Se Deus fizesse uma lavagem em seu cérebro para que não nos lembrássemos de nada, qual seria o sentido de estarmos aqui por milhares de anos passando por todo esse sofrimento? Deus poderia simplesmente lavar seu cérebro agora mesmo ou logo quando o pecado começou, lavar seu cérebro e acabar com isso. A razão pela qual ainda estamos aqui é exatamente porque precisamos ter um entendimento completo das consequências do pecado. Essa é a única maneira de termos a garantia de que o pecado nunca mais voltará. Saberemos plenamente o que o pecado faz e não desejaremos ter nada a ver com ele. Muito bem, agora vamos voltar ao nosso tópico. O retorno de Cristo. Então, quando Jesus voltará? Essa é uma pergunta complicada, pois em Mateus aprendemos que absolutamente ninguém, nem mesmo os anjos, sabem quando. É a data e a hora de seu retorno. A única coisa que a Bíblia diz é que há uma maneira de saber quando o tempo está próximo. Isso está em Mateus, mas não a data e a hora exatas. Portanto, se alguém lhe disser que sabe a data e a hora, está inventando. Como será o retorno de Cristo? A Bíblia nos dá 4 características. Primeiro, Atos 1:10-11. Foi quando, após a ressurreição de Jesus, ele passou 40 dias com os discípulos. Então, um dia, ele começou a subir ao céu bem diante dos olhos deles, e um anjo lhes disse: Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. A primeira coisa que aprendemos é que o retorno de Cristo será literal. Algumas pessoas acreditam em um retorno espiritualizado, como quando você aceita Cristo, ele volta para você. O que não está totalmente errado, mas a segunda vinda é diferente. A segunda vinda será um retorno físico literal, em Apocalipse 1:7. E em Mateus 24:30 aprendemos que todo olho verá Jesus voltar. Portanto, esse será um evento visível. 1 Tessalonicenses 4:16 descreve um evento estrondoso, pois o próprio Senhor descerá do céu com um brado, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. A descrição em Salmos 50, versículo 3, é de um evento glorioso. Diz: O nosso Deus vem e não guarda silêncio. Diante dele há um fogo devorador e grande tormenta ao seu redor. O retorno de Cristo será literal, visível, audível e glorioso. E para tornar o evento ainda mais notável, há mais uma coisa que acontecerá: a ressurreição dos santos. Lembre-se, a Bíblia chama os santos de salvos. A melhor parte de todas está em 1 Coríntios 15, 52-53. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará,
e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. No retorno de Cristo, nosso corpo será transformado, e todos os vestígios de doenças resultantes do pecado desaparecerão para sempre. A pessoa que morreu de câncer ou de qualquer outra doença horrível será ressuscitada com novos corpos perfeitos. Ok, se o retorno de Cristo será tão majestoso, tão perceptível, tão grandioso, por que as pessoas acreditam que será um segredo? E também, onde está essa ideia do arrebatamento secreto antes da volta de Jesus? Mateus 24, 26 nos adverte a não acreditar se alguém disser que está no deserto ou no quarto interior, porque seria um evento que todos saberiam. A confusão vem desta passagem, 1 Tessalonicenses 5:2. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Essa passagem parece estar dizendo que será um segredo, mas leia o versículo 4. Mas você, irmão, não está nas trevas para que esse dia o surpreenda como um ladrão. Será uma surpresa para aqueles que não seguirem e obedecerem a Cristo. Eles estão nas trevas, mas nós não devemos estar nas trevas, e o retorno de Cristo não deve nos pegar de surpresa como um ladrão. Para entender a concepção errônea do arrebatamento secreto, leia Mateus 24, 37 e 42. Jesus começa nos avisando que perto de sua volta, as pessoas estarão agindo como no tempo de Noé, comendo, bebendo e se casando. Não há nada de errado com essas coisas, mas parece que as pessoas eram indiferentes às coisas de Deus. Noé estava avisando as pessoas sobre o dilúvio e a destruição certa. E eles não se importaram como a maioria de nós vive hoje. Somos completamente indiferentes às advertências sobre o breve retorno de Cristo e o fim do mundo como ele é hoje. Por essa razão, Jesus nos dá o exemplo de 2 homens no campo e um deles seria levado, e 2 mulheres no moinho e uma seria levada. Mas isso não quer dizer que é literalmente assim que vai acontecer. Mas está nos dando um exemplo de como, no final dos tempos, haverá 2 grupos de pessoas. Um que será salvo e outro que não será. Todas as pessoas terão as mesmas oportunidades de serem salvas. Mas é a nossa escolha que determinará nosso destino. O inimigo tentará enganar, se possível, até mesmo os eleitos. É por isso que não digo que o arrebatamento não ocorrerá, porque o inimigo poderia muito bem fingir um arrebatamento só para nos afastar da verdade. Apocalipse 16, 14 diz que sausão espíritos de demônios, que operam sinais em Mateus 24. 24 falam sobre falsos cristos e falsos profetas, que se levantarão para tentar nos enganar. Tudo isso apenas para que fiquemos confusos e não estejamos prontos para a volta de Jesus. Jesus nos chama em Mateus 24, 44 para estarmos prontos. Mas como alguém pode ter certeza de que está pronto para encontrar Jesus? Acredite no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você e sua família. Não complique demais as coisas. Não perca seu tempo. Creia em Jesus. Permita que Ele assuma o controle de sua vida. Entregue-se a Ele todos os dias e você estará pronto.